Olá, quinto ano! Olá, professora Fátima, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos continuar então nossa história de Vis-a-Vis a Bisabel de Ana Maria Machado? E hoje é o último capítulo, e o capítulo é Trança de Gente. Gostaram? Então venham comigo! Quando, depois de mais alguns dias, voltei novamente às aulas, já estava mais acostumada com minhas duas companheiras, Bisa Bia e Neta Beta, mas só um pouco. Tem coisas que sempre vão me espantar, eu acho. Por exemplo, a ideia de ter uma bisneta. Já imaginou? Às vezes, a gente fala que quando crescer vai ter isso ou vai ser aquilo, mas nunca imagina muito que vai ter uma bisneta cheia de ideias. Ou que vai ser bisavó. Eu, pelo menos, nunca tinha pensado nisso. Mas agora que já pensei, tenho mais cuidado, que é pra Beta não se envergonhar de mim, nem ficar chateada com umas coisas minhas muito antigas, como eu me zanguei com a tal história da Bisa Bia perder meus lenços, só para chamar a atenção de um garoto, que ainda por cima nem foi capaz de me defender. Mas também tem outra coisa. Quando eu começo a ficar muito moderna, muito decidida, a me sentir muito forte e muito capaz de enfrentar tudo, às vezes me dá uma recaída de bisavó, como Neta Beta chama. Quer dizer, quero dengo, descubro que sou fraca numas coisas, tenho vontade de pedir colo e procurar alguém que me ajude. Passe a mão na minha cabeça e tome conta de mim um pouquinho. Não dá para ser Mulher Maravilha. Pelo menos não dá o tempo todo, sem fingir. Vou descobrindo que dentro de mim é uma verdadeira salada. No dia em que voltei às aulas, foi bem assim. Com tudo misturado. Tinha vontade de rever os amigos, estava com saudade deles, mas também estava com vergonha, com medo de que rissem de mim. Aí, quando lembrava do vexame, ficava com raiva deles. Tudo muito confuso, mas ninguém estava nem lembrando da história do lenço perdido e do nariz escorrendo. O assunto geral eram os novos alunos, um casal de gêmeos que tinham voltado ao Brasil depois de terem morado um tempão em uma porção de países, Chile, Itália, Alemanha, sei lá mais onde. Só se falava deles. Você vai ver só, Bel, como eles são diferentes. Mas, afinal, Adriana, eles são chilenos ou italianos? São brasileiros. Os pais deles eram exilados, mas são brasileiros e agora voltaram. E como é que eles são diferentes? Sempre ouvi dizer que gêmeos são iguais. Não, eles até se parecem um com o outro, um pouco só, mas parecem como dois irmãos que não fossem gêmeos, mas eles são diferentes. É de nós. Começar? Falam um pouco engraçado, com um pouco de sotaque, mas só um pouquinho. E às vezes misturam umas palavras estrangeiras na conversa. E que mais? Que mais? Eles não têm empregada, porque a família mesmo é que faz tudo. Eles preferem assim. Já imaginou? Difícil imaginar num primeiro momento. Claro, a gente sabe que tem gente que não tem empregada porque não pode. Mas porque prefere? Aí eu ouvi a voz de Neta Beta. Grande coisa, um espanto é essa gente que não sabe fazer nada sem empregada. Deus me livre de ser patroa de alguém. Esse tempo já ficou muito para trás. Mas como a Adriana não ouviu, continuou. A mãe e o pai trabalham fora e os gêmeos preparam o almoço deles sozinhos. Fazem a cama, tudo isso. A gêmea, você deve estar querendo dizer. Como é que ela se chama? Maria. E ele é Vitor. Mas são os dois mesmos que fazem. O Vitor sabe cozinhar, Bel. E a Maria sabe consertar tomada. Aliás, ela sabe consertar um monte de coisas. Outro dia até trocou a corrente da bicicleta do Fernando. Se eu não visse, não acreditava. Todo mundo está adorando os dois, são os amigões. Neta Beta ainda disse. Grande coisa, eu também sei consertar 1000 coisas. Tenho banca de carpinteiro, adoro mecânica.
Mas não deu tempo para muita conversa a mais, porque a sineta já estava batendo para o início das aulas. Pelo corredor, a caminho da sala, encontrei os 2 novos colegas. Maria foi logo dizendo: "Você deve ser a Bel, né? Ficou boa, afinal?" "Fiquei sim, obrigada. Como é que você me conhece?" "Por 2 coisas. Primeiro, porque só faltava conhecer você da classe toda. Segundo, por causa do retrato." Mas aí já estávamos entrando em sala, ia começar a aula e eu ia ter que esperar o intervalo para que ela me explicasse que retrato era esse. Não precisei esperar. A aula era de história e Dona Sônia ficou toda satisfeita em me ver de novo. Foi logo anunciando: "Estávamos todos aguardando a sua volta, Bel, para uma surpresa. Venha cá." Levantei meio sem graça e fui até a mesa dela. Seria o tal teste? Não era. Sabe o que era? Você nem imagina. O retrato de sua bisavó, disse ela, me entregando a foto. Fiquei tão espantada que nem conseguia falar. Dona Sônia continuava: "Você deve ter deixado cair na calçada brincando. Um dos meninos encontrou e pensou que era da minha coleção. Veio me entregar. Ainda bem que eu tinha visto bem a fotografia, reconheci logo, sabia que era sua. Eu já trouxe há dias para lhe dar, mas como você faltou à aula, tive que esperar." Eu ainda estava meio sem reação. Era bom demais para ser verdade. "Outra coisa", continuou Dona Sônia, "que queria resolver com você é o seguinte: enquanto você faltou, tirei fotos de todos os alunos, só não pude tirar a sua. Hoje é sua vez, até que enfim. Vem até aqui perto da janela que está mais claro." Lá fui eu ser fotografada com o retrato de Bisabia na mão. Neta Beta não me deixava em paz. "Eu não disse? Era bem assim a foto que estava nos guardados da mamãe. Você de short, uma meia mais baixa que a outra e essas trancinhas segurando Bisabia. Engraçado, eu ainda ia tirar a foto, logo logo, mas ainda no futuro. E isso já era uma lembrança para minha bisneta, uma coisa lá no passado." Dona Sônia me fotografou e assim que voltei para o meu lugar, continuou: "Isabel, tem outra novidade. Eu mostrei à turma o retrato de sua bisavó e todo mundo começou a trazer retratos dos bisavós também. Então resolvemos fazer uma pesquisa sobre o tempo em que eles viveram. Vamos passar algumas semanas estudando esse tempo, o final do século passado, o começo deste. O que é que você acha?" Eu estava tão feliz de ter achado o retrato de Bisabia que não consegui achar nada para falar. Ainda mais agora com essa boa ideia de ficar sabendo um monte de coisas do tempo dela. Ah, ia ser ótimo. Foi me dando um nó na garganta, uma vontade de chorar, de alegria, de emoção, sei lá, nem consigo explicar. Aí, de repente, reparei que Vitor, o novo aluno, também estava disfarçando, enxugando uma lágrima no canto do olho. Não entendi por quê. Ainda bem que Dona Sônia não esperou minha resposta nem reparou no choro do Vitor. Que menino mais esquisito. Será que ele nunca ouviu falar que homem não chora? E foi começando a aula contando que havia escravos no tempo da minha bisavó, que os escravos tinham donos como se fossem coisas, trabalhavam a vida inteira sem descanso, não tinham salário, não tinham direitos, enfim. Uma porção de coisas assim, algumas até que a gente já tinha ouvido falar, mas nunca tinha reparado direito. De repente, quando ela perguntou se alguém tinha alguma dúvida, queria fazer uma pergunta ou algum comentário, o Vitor levantou a mão. E ainda, com um jeito bem emocionado, começou a falar. "Sabe, Dona Sônia, me deu um aperto no coração quando a senhora começou a falar da bisavó dela, porque eu comecei a pensar no meu avô e descobri que estou com uma vontade de falar dele. Posso?" "Claro que pode, Vitor. Você sabe que nós moramos muito tempo fora do Brasil. Por isso, eu conheci pouco meu avô, porque ele ficou aqui, mas conheci muito bem. Quando nós fomos para o exílio, éramos muito pequenos e não lembramos de quase nada, mas ele foi
lá nos visitar algumas vezes. Depois a gente sempre se escrevia, às vezes falava no telefone. E ele morreu enquanto nós estávamos lá longe. Nunca deu para a gente curtir o avô direito. E isso dá muita saudade, muita tristeza. Essa vontade de chorar até hoje. Puxa, ele enxugou outra lágrima. Não tinha medo que ninguém risse dele. Na mesma hora descobri que o Vitor era o menino mais corajoso que eu já tinha conhecido. Tinha até coragem de chorar na frente da turma toda. Mas ele continuava. Lembro de uma noite quando nós estávamos em Roma e ele tinha ido nos visitar. Era na véspera do embarque dele de volta para o Brasil. Maria e eu queríamos viajar com ele. Queríamos que papai e mamãe também voltassem para a terra da gente. Estávamos todos meio tristes. Eu não entendia por que não podíamos voltar. Aí vovô explicou que um dia íamos poder, mas falou que quem quer construir os tempos novos geralmente não é compreendido. É perseguido e sofre muito, e era isso que estava acontecendo com meus pais. Aí ele contou muita coisa da história do Brasil e do mundo. Disse que no tempo dele já tinha sido melhor do que no tempo do pai dele. Não tinha mais escravos, os trabalhadores já recebiam salário, mas ele se lembrava de que, quando era pequeno, na cidade dele, que era cheia de fábricas, os trabalhadores ficavam nas máquinas 14 ou 16 horas por dia, nem lembro mais. E não podiam fazer greve também. Criança pequena trabalhava numa porção de coisas assim. Eu não lembro direito porque isso tudo ficou muito misturado na minha cabeça. Quer dizer, os detalhes da conversa. Quando foi que cada coisa foi mudando, conversamos muito sobre isso, não dá para lembrar tudo. Mas nunca vou esquecer o brilho nos olhos do meu avô quando me falava dessas coisas. Nem vou esquecer também que essa foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar enquanto escutava o papo do vovô. Até na gente, que não era da família nem nada, estava dando uma vontade de chorar. Era só ouvir o jeito emocionado do Vitor contando essas coisas acontecidas há alguns anos, numa noite fria, lá longe no Brasil, no outro lado do mar, numa conversa com um velho que não existia mais. Nesse dia, eu entendi que vovô ia sempre existir dentro de mim. Continuava ele como se estivesse lendo os meus pensamentos. Depois de muito papo, vovô disse que cada vez nós tínhamos que fazer força para melhorar, para deixar o mundo melhor para os nossos filhos, como o papai fazia no trabalho dele de jornalista e como mamãe fazia dando as aulas dela. Disse que estava muito orgulhoso dos meus pais e que o exílio estava sendo uma espécie de preço que a gente estava pagando para que o futuro fosse melhor. E havia muita gente pagando esse preço e outros preços mais duros ainda. Mas que ia valer a pena. Agora, quando a gente falou da bisavó da Isabel, fiquei com saudade do meu avô, com pena de pensar que ele morreu antes da festa da nossa volta. Mas eu vi também como, em algumas coisas, nosso tempo já está sendo melhor do que o dele. Fiquei pensando nisso. Como vai ser o mundo dos nossos netos? E dos nossos bisnetos? Acho que a gente podia pesquisar isso também. Era isso que eu queria dizer. Disse e sentou. Primeiro a turma ficou em silêncio. Depois foi um falatório. Todo mundo achando a ideia ótima, ficar inventando como o mundo pode melhorar um pouquinho, com cada um. Já pensou? Pai, filho, neto, bisneto. E como pode aproveitar o que cada um já fez antes para melhorar? Pai, avô, bisavô, tataravô, tatataravô. Até perder de vista. Estudar o futuro. Já imaginou? Muito melhor do que ficar sempre amarrado no passado, feito a escola, está sempre fazendo. Então está bem. Dona Sônia encerrava a aula, tinha passado tão depressa. Cada um vai para casa e pensa nisso até a próxima vez. Conversa com a família, com os amigos, imagina, sonha.
A ideia é ótima. Vamos todos trabalhar esse tema, dos bisavós aos bisnetos. E então, eu descobri, assim, de repente, descobri que nada é de repente. Dessa vez, a pesquisa do colégio não é só em livros, nem fora de mim. É também na minha vida mesmo, dentro de mim, nos meus segredos, nos meus mistérios, nas minhas encruzilhadas escondidas. Bisa Bia discutindo com neta Beta e eu no meio, pra lá e pra cá, jeitos diferentes de meninos e meninas se comportarem. Sempre mudando, mudanças que eu mesma vou fazendo. Por isso é difícil às vezes, dá vontade de chorar. Olhando para trás e andando para frente, tropeçando de vez em quando, inventando moda. É que também sou inventora, inventando todo dia um jeito novo de viver. Eu, Bel, uma trança de gente igualzinho a quando faço uma trança no meu cabelo, dividindo em 3 partes. Eu vou cruzando uma com a outra, a parte de mim mesma, a parte de Bisa Bia, a parte de neta Beta, e neta Beta vai fazer o mesmo comigo. A Bisabel dela e com algumas bisnetas que não dá nem para eu sonhar direito. Eu sempre assim, cada vez melhor, para cada um e para todo mundo, trança de gente. Foi só por isso que eu não resolvi contar o segredo que ninguém desconfia, sabe? Contar que Bisa Bia mora comigo, mas quando eu me animo, não consigo parar e acabei contando tudo. Até neta Beta entrou na dança e nós 3 juntas somos invencíveis de trança em trança. Bom, gente, chegamos ao final dessa linda história de Bisa Bia, Bisabel. Esses capítulos foram maravilhosos. Quem gostou, então, bata palmas! Um grande beijo e até a próxima semana com uma nova história. Tchau!